que é o que mede a polarização da luz Nossa. O que vai aparecer no polarímetro? A luz natural. Por quê? Porque... Não, vamos voltar tudo. Por que eu faço esse experimento? Porque Nossa, eu tô enrolando tanto, meu Deus. E aí... Boa noite, boa tarde, bom dia, não sei como você tá. Hoje é uma sexta-feira à noite, que é igual qualquer outro dia, qualquer outro horário na quarentena, não é mesmo? Então vai. Já vimos todas as isomerias, só falta essa, que é a isomeria óptica. Eu tento olhar pra câmera, mas eu tô olhando agora, mas aí, ao longo do vídeo, eu vou começar a olhar pra mim. Não é nada pessoal, aqui eu não consigo. Eu nem tô enxergando a câmera aqui, porque é tudo preto, mas enfim. Tá. Vamos começar. Isomeria óptica é uma isomeria espacial também. Então, o que significa? Que o que muda de um isômero para o outro é a disposição espacial deles. No caso da isomeria óptica, o que vocês estão vendo aí? Uma molécula é exatamente como se fosse a imagem no espelho da outra. Então, tem o isômero A. Aí, se você colocar ele na frente do espelho, a imagem que aparecer é exatamente o isômero B, certo? Por que eu não posso falar uma coisa que todo mundo confunde? Por que eu não posso falar que a molécula da direita é a mesma coisa que a da esquerda, só que eu virando de lado? Presta atenção. Isso aqui são dois isômeros. Se eu virar esse de lado, ele fica igual? Parece que sim, só que não, porque olha só, aqui o meu dedão tá pra trás e aqui o meu dedão tá pra frente. Uai, Yasmin, mas olhando assim parece a mesma coisa. Então, mas a gente tem que lembrar que é espacial, justamente por isso que é isomeria espacial. É 3D o negócio aqui, ó, ai, parece igual. Só que espacialmente tá diferente, porque um o dedão tá pra frente e o outro dedão tá pra trás. Então, ó, isso aqui, um é a imagem espelho do outro, só que não é a mesma coisa virando. Certo? Então, tem o mesmo número de dedos, só que a disposição espacial é diferente. Mesma coisa isômero óptico, tem o mesmo número de carbonos, só que espacialmente está diferente, certo? Então, para isso acontecer, qual que é o pré-requisito? A molécula tem que ser assimétrica. Ou quiral. Quiral, nesse caso que a gente está falando agora, é sinônimo de assimétrico. Por que a molécula tem que ser assimétrica? Porque se para ser isômero óptico um dos isômeros tem que ser a imagem especular, que é a imagem do espelho, do outro, se a molécula for simétrica, quando se refletir ela no espelho, vai ser igual. Tipo, a imagem do espelho vai ser igual à molécula original que está refletindo no espelho. Estão duas moléculas iguais, na verdade é a mesma molécula, certo? Não são dois isômeros, porque não tem diferença nenhuma. Então tem que ser assimétrica a imagem, certo? A imagem não, a molécula. Segundo ponto importante da isomeria óptica. Eles têm propriedades físicas e químicas iguais, só que propriedades fisiológicas diferentes. O que isso quer dizer? O que eu coloquei foi um exemplo do chave e fechadura, que é aquele modelo da biologia que eu acho que eu já dei exemplo aqui em alguma outra aula. Nosso corpo inteiro funciona assim, que é uma molécula tendo que encaixar num receptor que é específico, só ela encaixa nele, e aí isso vai causar alguma outra interação química, algum efeito fisiológico que vai levar a um resultado, certo? A molécula, ela é de um jeito espacial lá, que o receptor é exatamente o jeito para receber essa molécula, certo? Por isso que outra molécula de outra forma não vai conseguir encaixar nesse receptor, é uma questão mecânica mesmo, espacial. E os isômeros entram nesse exemplo, por quê? Nossa, eu tô ficando tudo cagado, vou voltar isso tudo. Exemplo, no exemplo que eu tô dando aí. O receptor é esse quadrado, esse quadrado aí que tem o triângulo em cima, a bolinha do lado esquerdo, o quadrado do lado direito. Então, a única molécula que vai encaixar nesse receptor é a que tiver a bolinha do lado direito, o quadrado do lado esquerdo e o triângulo em cima, certo? Aí vai chegar lá uma molécula com esses três ligadinhos aí que vai encaixar. Tem uma outra molécula que está aí do lado, que ela também tem o quadrado, também tem a bolinha e também tem o triângulo. Só que espacialmente tá diferente o quadrado e a bolinha. Ué, Yasmin, só trocou de lugar, um do lado e o outro do outro, só trocou de lugar, tipo.
Tá bom, só que não vai encaixar na fechadura. Por quê? Porque o lado é diferente, a estrutura espacial é diferente. Aquele receptor vai aceitar uma molécula que esteja espacialmente daquele jeito. Se estiver espacialmente do outro jeito, ele não aceita. E como as duas moléculas têm as mesmas quadrado, triângulo, bolinha, mesma fórmula molecular, são isômeros. Só que espacialmente são diferentes. Especificamente, um é imagem espelho do outro. Então, isômeros ópticos. E fisiologicamente não vão agir do mesmo jeito. Então, vamos supor que essa estrutura que eu coloquei aí, que tem a bolinha, quadrado, triângulo, seja uma molécula que existe mesmo no nosso corpo. E aí tem o isômero A e o B, um é isômero do outro, certo? O isômero A, ele vai encaixar no receptor da célula X. O isômero B não vai encaixar nesse receptor. Por isso que a gente fala que é efeito fisiológico, propriedade fisiológica diferente, beleza? Nossa, mó rodeei para explicar, espero que vocês tenham entendido. Terceira coisa importante para a gente falar, a interação com a luz polarizada é diferente. Mas o que é luz polarizada? Então, percebi que eu falo muito então nos vídeos. A luz polarizada, ela é usada para a gente detectar de qual isômero que a gente está falando, se é do A ou se é do B, certo? Por que eu faço esse experimento? Os isômeros ópticos têm a propriedade de desviar a luz polarizada de eixo. Então, olha nesse primeiro exemplo aí, se eu jogar a luz natural direto num frasquinho com uma mistura de enantiômeros são os isômeros ópticos, certo? Se eu jogar uma luz direto nesse frasquinho, o que vai acontecer? Nada, porque os enantiômeros não vão fazer nada com a luz, se a luz não está polarizada, é luz natural. Se eu jogar no polarímetro, que é o que mede o grau de desvio da luz polarizada, vai aparecer lá a luz natural. Agora, se eu colocar antes do frasquinho, entre a luz e o frasquinho com a mistura de enantiômeros, se eu colocar uma polaroide, ou seja, um filtro da luz, a luz vai virar polarizada. O que é polarizada? A luz ela tem vários eixos de... O que é a luz polarizada? A luz natural ela tem vários eixos, tá? Vertical, horizontal, transversal, diagonal, blá, 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 certo? A Polaroid, eu tô falando bem leiga, assim, tá? A Polaroid é um filtro, ela vai fazer só um dos tipos de feixe passar. Por exemplo, só vai passar a componente vertical da luz. As outras componentes vão ser filtradas, não vão passar, só vai passar a vertical, por exemplo. Isso é a luz polarizada, certo? E se a luz polarizada atingir esse frasquinho com os enantiômeros, eles vão interagir com ela, porque os isômeros ópticos interagem com a luz polarizada. E aí, como que eu vou fazer para identificar qual que é o enantiômero? Aí eu vou colocar no polarímetro, que ele vai avaliar o desvio, certo? E você olhar lá no polarímetro e ver, no caso que eu tô dando aí, um traço vertical, que é o que o Polaroid filtrou, quer dizer que não desviou, certo? O que eu filtrei da luz foi só a componente vertical. Você olhou lá, tá vertical. Quer dizer que os enantiômeros não fizeram nada com a luz polarizada, porque ela continuou do jeito que eu filtrei, certo? Se ela continuou do mesmo jeito, existem duas opções. Ou a substância que eu coloquei lá não é um isômero óptico, eu tô falando que é, porque eu coloquei enantiômero. Então, a única outra opção é uma mistura racêmica dos enantiômeros, dos isômeros ópticos. O que é mistura racêmica? É a mistura que tem a mesma quantidade do isômero A e do isômero B. Um vai desviar para cá, o outro vai desviar para cá, vai acabar neutralizando e não vai ter desviado nada. Eu vou falar agora do próximo exemplo, aí vocês vão entender direitinho. Agora eu vou começar a falar o nome de verdade. O isômero A e B que eu tô falando, na verdade, eles têm nome. Um é destrógiro e o outro é levógiro. Por que eu demorei para falar deles? Porque esse nome vem exatamente do desvio da luz polarizada. Levógiro desvia para a esquerda. Então, se antes a luz era vertical, por exemplo, que eu filtrei, quando você olhar no polarímetro e tiver desviadinho assim para a esquerda, quer dizer que a maior parte do enantiômero que tem naquele frasquinho, ou totalmente, é levógiro, é o isômero levógiro. Se desviar para a direita, é o destrógiro, certo? Eu sei que tá parecendo muito abstrato isso que eu tô falando, mas
saber qual é o enantiômero que a gente está lidando é importante justamente por causa do efeito fisiológico que eu falei que eles fazem. Se o levógiro age de um jeito no nosso corpo e o destrógiro de outro, vai fazer diferença para o efeito que eu quero de um remédio que eu tomar ou que seja, sabe? E aí, voltando para a mistura racêmica, então. Se eu tenho a mesma quantidade de levógiro que a de destrógero, se um desviaria tipo, mais alfa e o outro menos alfa, vai acabar balanceou, certo? E aí é como se não tivesse desviado. A mistura racêmica é a mistura 50% levógiro, 50% destrógero. Aí a gente fala que é opticamente inativo. Por quê? Porque o isômero óptico, ele interage com a luz polarizada. No resultado, parece que não interagiu, então a gente fala que é inativo. Opticamente ativo é quem? É o levógiro, que desvia para a esquerda, e o destrógero, que desvia para a direita. Certo? Ok, então a gente já entendeu os 3 pontos mais importantes da isomeria óptica. Agora, alguns detalhes que a gente precisa saber, porque são coisas que cobram. Primeiro, esse eu acho que é o que mais cobra. Molécula assimétrica, molécula quiral, sinônimos, assimétrico de quiral, é diferente de carbono quiral, certo? Ou carbono assimétrico. Por que eu tô falando isso? O carbono assimétrico, carbono quiral, é uma definição. O carbono que tem 4 ligantes diferentes entre si. Se o carbono estiver fazendo, por exemplo, uma dupla e 2 simples, ele está fazendo 3 ligações. Não importa que os 3 ligantes são diferentes, não é carbono quiral, porque carbono quiral são 4 ligantes diferentes, tá? E por que eu estou falando dessa diferença? Porque tem gente que olha a molécula e fala, olha um carbono quiral e já fala que a molécula é assimétrica, mas você não pode falar isso. Às vezes a molécula tem mais de um carbono quiral de um jeito lá que ela acaba ficando simétrica. Então, a molécula ter carbono quiral não é garantia de que a molécula seja quiral. Por isso que eu estou enfatizando essa diferença, tá? Agora, vamos olhar 2 exemplos. O primeiro exemplo é quando a molécula tem um carbono quiral só. O que o vestibular pede? Quantos isômeros essa molécula pode fornecer, quantos ativos, quantos inativos. Quantos isômeros essa molécula com um carbono quiral pode oferecer? 2. Um destrógero e um levógero. São só as opções. Se a molécula que você está olhando é o destrógero, o outro é o levógero. Se a molécula que você está olhando é o levógero, o outro é o destrógero. Necessariamente. Quantos isômeros opticamente ativos ela pode fornecer? 2. O destrógero e o levógero. Quantos inativos ela pode oferecer? 1, que seria uma mistura entre o destrógero e o levógero em mesma quantidade, certo? Só isso. Agora vamos para uma que tenha 2 carbonos quirais. Então tem 2 carbonos quirais, o carbono 1 quiral e o carbono 2 quiral. Vamos separar. O carbono 1, ele pode me dar 2 variações de isômero. Ele pode dar o destrógero 1 e o levógero 1. Ao mesmo tempo, o carbono 2 pode me dar o destrógero 2 e o levógero 2, certo? Então, quantos isômeros eu tenho no total? Porque o carbono e o 2 estão na mesma molécula, é uma molécula só. Eu tenho que fazer as combinações possíveis entre esses D1, D2, L1, L2, certo? Então, eu tenho um isômero que é D1, que é o destrógero do carbono 1, e D2, destrógero do carbono 2, então esse é um isômero. Eu tenho outro isômero que pode ser D1, que o carbono 1 deu o destrógero, e L2, então o carbono 2 deu levógero agora. É outra combinação possível, isômero 2. Outra combinação, que eu escrevi errado aí, eu rasurei em cima. Me perdoem, mas vou falar agora. L1, então o carbono 1 agora deu o levógero, com D2, então o carbono 2 agora deu o destrógero. E por último, L1, carbono 1 deu o levógero, com L2, o carbono 2 deu o levógero também, certo? Então, no total, são 4 isômeros possíveis. Então, quantos isômeros opticamente ativos? 4, que foi os que a gente falou. Quantos inativos? Aí a gente tem que falar da mistura racêmica. Como a gente descobre quantas misturas racêmicas que vai ter no... Não, de novo. Então, o que a gente tem que prestar atenção aqui. Eu coloquei colorido para ficar mais fácil da gente visualizar. O isômero verdinho é D1 mais D2.
Quem que é o enantiômero de D1 mais D2? É o L1 mais L2. O de D1 é L1, que se um é D, outro é L, certo? Então, o D do carbono 1, o enantiômero dele é o L do carbono 1, então L1. E o D2, mesma coisa, o enantiômero do destrógeno do carbono 2 é o levógeno do carbono 2, L2. Então, o enantiômero do verdinho, que é D1 mais D2, é o amarelinho, que é L1 mais L2, certo? Então, um enantiômero do outro. Aí eu posso fazer uma mistura racêmica entre esses dois. Se eu colocar metade do verdinho, metade do amarelinho, dá uma mistura racêmica, isômero opticamente inativo. Beleza, então já temos um. Agora, e o rosinha? É D1 mais L2. Qual que é o enantiômero do destrógeno do carbono 1? É o levógeno do carbono 1. E qual que é o enantiômero do levógeno do carbono 2? É o destrógeno do carbono 2. Então, qual que é o enantiômero do rosinha? D1 mais L2. É L1 mais D2, certo? Então, se eu misturar metade do rosinho com metade do azulzinho, eu consigo uma mistura racêmica também, certo? Isômero opticamente inativo, um não vai neutralizar o outro, beleza, porque um isômero tem o efeito exatamente oposto do outro com a luz polarizada. Então, são enantiômeros. O verde e o amarelo, entre eles, são enantiômeros, e o rosa e o azul, entre eles, são enantiômeros. Ah, Yasmin, por que você tá falando isso? Tá, eu já entendi. Porque se eu misturar o verdinho com o azulzinho, vai dar mistura racêmica? Não. Por que não vai dar? Eles não são isômeros, Yasmin, caramba. Eles não são enantiômeros. Por quê? Porque o enantiômero do destrógeno do carbono 1 tem que ser o levógeno do carbono 1. O verdinho é D1, o azulzinho é L1, beleza. Agora, o enantiômero do carbono 2 destrógeno, que é o que tem no verdinho, tem que ser o levógeno do carbono 2. E no azulzinho é destrógeno, de novo, no carbono 2. Então, D1 mais D2 e L1 mais D2. Um não é exatamente o oposto opticamente do outro. Então, eles não são enantiômeros. Por quê? Porque eles não são a imagem e espelho um do outro. Um tem D1, D2, o outro tem L1, D2 de novo. O D2 não é a imagem e espelho do D2. Vocês conseguem me entender? Eles não são imagem e espelho um do outro. Mas eles continuam fazendo parte daquela molécula que tem o mesmo número de carbonos, de hidrogênios, eles continuam tendo a mesma fórmula molecular. Então, eles não deixaram de ser isômeros. O que eles são, então? Eles são isômeros espaciais, só que não são isômeros ópticos. São isômeros espaciais. Qual que é o nome que eu dou para isso? Diastereoisômeros. Que é aquilo que eu falei da diastereoisomeria lá na primeira aula que eu falei da isomeria no geral, lembra? Então, isômero espacial sem ser isômero óptico. Mesma coisa se eu combinar, então eu tô falando do verde com o azul. Se eu combinar o rosa com o amarelo, é a mesma coisa. O rosa é D1 mais L2 e o amarelo é L1 mais L2. O oposto do espelho, enantiômero, do D1 é L1, que é o que tem no amarelo, certo? O oposto do L2, que é o que tem no rosa, deveria ser o D2. No amarelo tem L2, não é oposto, é L2 de novo. Então, um não é a imagem e espelho do outro, os dois entre si não são enantiômeros, são isômeros espaciais que não têm isomeria óptica entre si, são diastereoisômeros, certo? Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, me chama, tá? Que eu tento explicar de algum outro jeito, no privado, Tá, então, resumindo, quantos isômeros opticamente ativos? 4. E opticamente inativos, 2, que são as duas misturas racêmicas que a gente conseguiu fazer, certo? Aí, se tiver 3 carbonos, aí, meu filho, você vai ter que ficar combinando esse monte de coisa aí. Ai, D1 mais D2 mais D3 mais D1, 2, L3, vai ficar uma bagunça. E graças a Deus, uma alma conseguiu criar uma fórmula para a gente saber quantos isômeros opticamente ativos e inativos a molécula tem, dependendo de quantos carbonos quirais ela tem. Isômeros opticamente ativos, 2 elevado a N, e isômeros opticamente inativos, 2 elevado a N dividido por 2, sendo N o número de carbonos quirais da molécula. Por que o inativo é dividido por 2?
Porque você tá agrupando dois para fazer a mistura racêmica, certo? Dois isômeros. Por último, vamos falar, se tiver carbono quiral no ciclo. Deus meu, mas tem como ter carbono quiral no ciclo? Tiene. Como que faz para ver isso? Olha esse exemplo da esquerda. Você tá vendo lá que tem um carbono que está ligado no bromo e no hidrogênio, certo? Espacialmente o bromo está para frente e o hidrogênio está para trás. Como é que eu faço para ver os outros dois ligantes? Falei de dois ligantes, certo? O bromo e o hidrogênio. E os outros dois? Porque o carbono quiral tem que ter 4 ligantes diferentes. Eu vou caminhar no ciclo a partir desse carbono que eu selecionei, que tem o bromo e hidrogênio. Eu vou caminhar no ciclo e ver se eu encontro alguma diferença entre os dois caminhos. Caminhando da esquerda. Se eu for caminhando, ó, do lado do hidrogênio para baixo, vou para baixo, tem um carbono. No bromo, vou para cima, tem um carbono. Sigo, tem um carbono. No outro ciclo, tem um carbono também. E nos dois, se eu seguir para frente de novo, vai dar no oxigênio. Não deu nenhuma diferença entre os dois caminhos. Então, esse carbono não é quiral. Ele tem o bromo, o hidrogênio e mais 2 ligantes iguais, porque o caminho ao longo do ciclo, nossa, estou me enrolando todo para falar. O caminho ao longo do ciclo, os dois caminhos são iguais. Agora, do lado direito, nessa molécula do lado direito, se eu for olhar os dois caminhos a partir do carbono que eu selecionei, já diferencia no primeiro ligante. Para cima ele está ligado no carbono, para baixo está ligado no oxigênio, já mudou o caminho. Quer dizer, assimétrico, carbono quiral. É assim que vê, certo? Então, para terminar agora, tá aí a molécula da glicose. Eu quero que vocês me falem quantos carbonos quirais ela tem, quantos isômeros opticamente ativos e quantos isômeros opticamente inativos ela tem. Dá pausa no vídeo, tenta fazer e depois volta para ver a resposta. Foi? Então, bora. Primeiramente, para você que talvez possa ter copiado o OH que está ali para cima, copiou ele para baixo porque não faz diferença, é só uma perspectiva de como você está vendo, não faça isso, porque a gente está lidando com uma molécula no espaço, o negócio aqui é espacial. O OH para cima está para cima porque no espaço ele é para cima mesmo. O jeito de escrever, tanto faz como você escreve, não. Tá, é diferente, porque isso diferencia um isômero do outro, certo? Tem nada a ver com exercício, só um adendo aqui. Então vamos, ó, a resposta aí. Primeiro carbono quiral da ponta, ele está ligado em 2 hidrogênios, ou seja, já não tem 4 ligantes diferentes, então não é quiral. Indo para a direita, é quiral. Um dos ligantes é o CH2 com OH, o outro dos ligantes é o OH, que está para baixo, o outro ligante é o hidrogênio e o outro ligante é essa estrutura toda para a direita. Então, tem 4 ligantes diferentes. Próximo carbono do lado, é quiral também. Por quê? Está ligado no OH, no hidrogênio, no negócio para a esquerda e no negócio para a direita. O da esquerda e o da direita são diferentes, então 4 ligantes diferentes. Próximo carbono, que está ligado no OH para cima, é quiral também. Está ligado no OH, no hidrogênio, no troço para a direita e no troço para a esquerda. O troço da direita é diferente do troço da esquerda. Então, 4 ligantes diferentes, carbono quiral. Para o lado, carbono quiral também. Está ligado no hidrogênio, no OH, no troço da esquerda, que é diferente no troço da direita. Então, carbono quiral. Último carbono, está fazendo dupla com oxigênio, já não é carbono quiral, porque está fazendo dupla, só tem 3 ligantes. Então, os 3 ligantes são diferentes. Não é quiral, quiral são 4 ligantes diferentes, ok? Então, quantos carbonos quirais? 4. Quantos isômeros opticamente ativos? 2 elevado a 4, que é 16. E opticamente inativos, 16 dividido por 2, que é 8. Então, dá para fazer 8 misturas racêmicas com os 4 carbonos quirais que tem aí, que resultaram em 16 isômeros, fazendo as combinações entre os carbonos aí tudo. Certo? Nossa, não, apaga isso.
Gente, então é isso, entendeu? Isomeria óptica. Eu tentei explicar do melhor jeito que eu consegui. Se você não entendeu ainda, me perdoa e me chama pra eu tentar explicar de outro jeito pra você, especificamente no privado. Aí a gente acabou a isomeria agora, acabou, já foi a plana, foi a cistrans e foi a óptica, acabou. Faz exercícios pra treinar, porque não adianta nada você entender a matéria e não treinar, porque aí você esquece ela. Ou às vezes você acha que entendeu, aí você vai fazer o exercício e você percebe que eu não tinha entendido. E às vezes você não teve uma dúvida, vendo a teoria, você não teve uma dúvida, passou, né? Que você teria fazendo exercício. E essa dúvida pode te comprometer no vestibular. Então, fazer exercício é importante, tá? Agora a gente vai ver reações orgânicas. Então é isso, gente. Beijo, bons estudos. Desculpa aí qualquer coisa. E é isso. Beijo no cabelo.